Olá, minhas amadas! Vamos então fazer a nossa linda blusa sem molde, super fácil para você treinar aí na sua máquina. Pega a sua camiseta, uma camiseta que você goste, mais larguinha, e você vai juntar assim, olha, com os alfinetes, para que o molde fique mais próximo da realidade possível. Prende bem aqui com alfinete, dobra pelas costas, pela frente. Aqui eu tô usando um crepe, tecido bem gostosinho, não foi muito barato, né? Mas vale a pena. Então aqui tô posicionando a camiseta, deixo ela bem esticadinha, e aí eu acerto aqui, olha, acaba. Tô cortando 4 centímetros maior, porque é uma camiseta, né? E eu tô usando tecido plano, então eu deixo de 2 a 3 centímetros na lateral. Aqui eu vou cortar rentinho, porque primeiro eu tô cortando a frente, tá? Aqui no decote, ó, eu subo reto, não faz a curva, senão fica embabado, não dá muito certo. Então aqui reto, agora eu vou prender aqui com os alfinetes, vocês já vão entender por quê. É importante que a peça fique bem certinha, fique bem unida nessa fase. Agora eu vou para cortar as costas. Corto sempre pelo avesso, para facilitar na hora de costurar. Então agora eu coloco a frente aqui. Atrapalha um pouco, né? Porque é poá, mas acho que mesmo no vídeo tá dando para ver, né? A parte da frente sobreposta. A parte das costas eu vou cortar 1 centímetro mais larguinha. E eu vou cortar 3 centímetros mais compridinha. Chegando aqui na cava, como se trata das costas, como vocês sabem, a curva da cava das costas é menos acentuada. Então, vou marcar aqui com o giz a cava das costas. Nossa, mas esse giz é tão ruim, porcaria, viu? Se eu tivesse usando o sabonete seria melhor. Aqui, ó, na parte das costas eu subo 2 centímetros. A parte das costas é maior que a frente para acomodar o ombro. Faço o pique aqui. Não esqueçam do pique, é muito importante. E ali eu subi 2 centímetros lá no cantinho e 2 centímetros aqui. Depois eu reduzo lá. Vou prender aqui também com alfinetes. E agora nós vamos fazer a manga de um jeito muito fácil. Não precisa modelar, não precisa se preocupar com isso. Deixa eu colocar meus pezinhos aqui. Então eu tô usando aqui a cava das costas, porque a cava é maior. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou espelhar a curva, ó, o desenho da cava da manga é esse, né? Eu vou espelhar aqui, ó, um desenho assim mesmo, um desenho rústico. A curvatura e depois eu desço reto, reto, reto e encontro ali a curvatura da manga. Agora eu vou pronunciar o risco. É isso aqui. A manga é isso aqui. Como nós estamos fazendo uma manga, vai ser uma manga retangular, uma manga larga, eu não preciso me preocupar com a altura da cabeça da manga, entendeu? Então, nesse caso, dá para fazer assim. Opa, esqueci. A manga é retangular aqui. É aqui mesmo. A manga é um molde G.
A manga vai ficar com 65 centímetros, porque quando ela é larga assim, né? É bom que ela produza volume. Então eu faço ela um pouquinho mais longa que o normal. Risquei aqui a manga, tá? Inclusive eu vou fazer um ajuste ali, ó. Eu achei que por ser manga a parte das costas, a curva tá muito acentuada, mas eu já acerto aqui na tesoura mesmo. Ao invés de eu descer ali, vou passar reto. Então aqui eu fiz meia manga, parte das costas. É isso aqui, olha. Só que eu nem vou juntar aqui, vou dobrar o tecido. Se você quiser, você pode afinar e deixar somente o punho mais largo. Mas eu vou usar toda a extensão aqui, então não precisa. Depois nós vamos acertar a curva das costas. Então, como eu falei, eu vou deixar com 65 centímetros, então eu tô cortando a manga, cortei aqui 6 centímetros maior. Vou fazer uma margem de 1 centímetro aqui em cima. E vou anotar aqui porque vou fazer outras blusas, né? Desse modelinho. Ah, desculpa, não é frente não, costas. E aí, eu vou acertar aqui, vou marcar que aqui é a costa. Gente, mas esse giz é muito ruim. O que vocês acham? Tem dificuldade assim também com giz? E eu vou acertar a curva da frente. Vou entrar aqui. Não é porque é uma blusa sem molde que a gente vai fazer de qualquer jeito. Não, tem que fazer, tem que ficar bonitinho. E eu ainda vou vender essa blusa. Pronto, agora eu vou fazer aqui o revel. Por isso eu prendi as peças com alfinete. Então eu já coloquei aqui no viés, tá? Dobrei o tecido enviesado, tá? Tô medindo 7 centímetros aqui, 7 centímetros aqui. E tá feito o viés das costas. Pique. Agora vamos fazer o revel da frente. Gente, trabalhar com revel dá muito menos trabalho do que trabalhar com viés. Muito menos trabalho. E às vezes, dependendo da peça, o acabamento fica bem melhor. Aqui também, olha, o revel tem 7 centímetros lá no ombro e na frente. Vou começar costurando o revel. Junto os ombros, né, do revel. Tem hora que o vídeo fica meio escuro, tem hora que fica claro demais. Acho que tá na hora de providenciar uma câmera melhor, né? Vamos ver se vocês não esquecerem de comentar e dar o like e o canal crescer. Aí a gente vai melhorando, né? Não esqueçam de deixar um joinha, tá bom, gente? Eu vou ensinando coisas aqui, eu não cobro nada, dá um certo trabalho. Mas eu faço com prazer. Eu cortei essa tira aqui de 23 centímetros, no viés também. E agora eu vou fazer um viezinho aqui com ela, porque na frente da blusa tem um detalhe, no decote frontal tem um detalhe dessa tira.
Dobrei em 4, vou fazendo ali o viés. Quando a máquina tá boa, né? Nossa, que benção. Vamos colocar o viés agora. Ai, gente, não é viés, é revel. Meu Deus, meu cérebro. Eu penso viés, falo revel. Penso revel, falo viés. Aqui. Direito com direito. Eu passei overlock no viés. Você, se não tem overlock, passa aí um zigue-zague. O efeito é o mesmo. Joga a costura para as costas. Abre a costurinha do revel, tá? Pra ficar bem bonitinho. Aí a gente costura aqui o revel. Eu gosto de costurar pro lado de dentro, pro lado de fora, para ter mais controle